A tua bondade, Senhor, a tua misericórdia, Deus, nos seguirá. Oh, Jesus, tu és tão bom, Senhor. Tu tens sido tão bom para conosco. E nós estamos aqui, Deus, para expressar o nosso amor ao Senhor. Deus, nós te amamos, diga isso a Ele: Jesus, eu te amo. Eu amo a tua presença, eu amo a tua palavra, eu amo estar diante de ti todos os dias da minha vida. Oh, desde quando você se levanta até você se deitar, é o Senhor que tem guardado você. É o Senhor que tem dirigido as coisas para que tudo ocorra conforme a vontade dEle. Porque você tem que ter no teu coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente se alguma coisa não sai como você planejou, se a tua vida está no altar de Deus, todas as coisas cooperarão para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca se esqueça, Ele tem o controle de tudo, nada sai debaixo das potentes mãos do Senhor. Oh, apenas confie, apenas se entregue, apenas se renda, se humilhe diante da presença do Senhor, seja sujeito à presença do Senhor. Porque o diabo, ele não resistirá àquele que é humilde, aquele que se entrega, aquele que se rende na presença do Senhor. Oh, derrame o seu coração, entregue tudo a Ele, não esconda, não retenha nada, deixe tudo visível diante dos olhos do Senhor, porque Ele é o Deus que te ajuda, Ele é o Deus que te esforça. Se muitas vezes você se entristece pensando: ah, Deus, como eu tenho falhado nessa área, como eu não tenho conseguido acertar, dependa do Senhor, Ele vai te ajudar, porque Ele é bom em todo tempo, Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus é que nós estamos na Tua presença, Pai. E na Tua presença nós alcançamos o fortalecimento. Na Tua presença, meu Deus, a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores, Pai.
Então nós queremos ver, meu Deus, o derramado do Teu Espírito aqui nessa noite, Pai. Queremos ver a manifestação do Teu poder. Queremos ver, meu Deus, o Senhor agindo, porque a Tua palavra diz que agindo eu, ninguém impedirá. Ah, meu Deus, Pai, as nações foram entregues, meu Deus, à Tua herança. E os Teus filhos precisam batalhar. Os Teus filhos precisam, meu Deus, se esforçar, Pai. Porque, meu Deus, o que aqueles que se esforçam, meu Deus, são aqueles que o Senhor irá abençoar. Então, Pai, o Senhor é fiel em todo o tempo, meu Deus. E por isso que nós estamos aqui orando, Pai, nos entregando ao Senhor e pedindo, meu Deus, a bênção do Senhor para a nossa vida, Pai. Porque nós cremos, Pai, que veremos a glória do Senhor. Oh, meu Deus, nessa noite nós entregamos tudo ao Senhor, crendo, Pai, que já estamos abençoados em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E obrigado aqui pelas nossas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, os irmãos também, em nome de Jesus. Glória a Deus, então. Estamos no domingo aqui, domingo da bênção do Senhor. Eu já tenho de manhã falado com os irmãos aqui a respeito da palavra de Deus. Eu quero poder hoje transmitir aqui um recado para todos também, em nome de Jesus, amém? Deus colocou uma palavra do meu coração e eu quero dividir com os irmãos, em nome de Jesus, essa palavra aqui, ó. Qual é a palavra, pastor, que o senhor vai pregar para mim hoje? Ó, preste bem atenção à frase que eu vou falar para você. Tem que ter disposição. Repita assim com o pastor no 3. Ó. 1, 2, 3. Tem que ter disposição. Essa frase, irmãos, tem que estar dentro do teu coração. Amém? Isso tem que estar dentro do teu coração, essa frase. Qual é a frase? Tem que ter disposição. Tem que estar dentro do teu coração isso. Tem que ter disposição. Então eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia. Eu quero começar em Josué capítulo 6. Eu vou ler pelo menos um versículo lá, aí o pastor explica, tá? Porque foi lendo esse texto, meditando nesse texto, que foi aonde Deus colocou essa palavra no meu coração. Josué capítulo de número 6, o versículo é o versículo de número 20. Se precisar ajuda, você pode pedir para os obreiros ali, aí eles ajudam os irmãos, tá? Josué capítulo 6, versículo de número 20. Eu vou ler o versículo aqui, depois o pastor vai explicar aqui, tá, o contexto para a gente entender o tema da mensagem, então. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Então vamos ler. Olha o que diz aqui, ó. Gritou, pois, o povo, né? Tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu o quê? Ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro ele caiu abaixo, né? E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Isso aqui está falando a respeito, né, de Israel, do povo de Deus. Então presta atenção aqui, ó, para você conseguir entender o que o pastor está pregando para você hoje. Deus havia feito uma promessa para Josué. E essa promessa ele não fez só para Josué, Deus ele fez para o povo dele também. Qual que era a promessa, pastor? Que eles conquistariam uma terra que mana leite e mel. Deus fez essa promessa para eles. Só que para eles conquistarem essa promessa, entenda que o pastor vai dizer aqui, ó, eles precisariam derrubar muitas muralhas que estariam à frente deles e que impediriam eles de conquistar o quê? A promessa que Deus havia feito para eles. Então veja bem, eles estavam indo em direção à promessa, Josué e todo o povo, e no meio do trajeto lá eles se depararam com as muralhas de Jericó. Eu creio que se alguém já estudou essa parte, os estudiosos falam que essa muralha aqui, ela tinha 9 metros de largura, e era muito alta essa muralha aí, quase 15 metros de altura. E só a largura dela era de 9 metros. Então ela era uma muralha que cercava a cidade de Jerusalém e que era impossível alguém passar por ali para conquistar alguma coisa. Era impossível.
Quando Josué chegou com o povo ali, e Josué se deparou ali na frente daquelas muralhas, então veio a palavra do Senhor a Josué. Qual que foi a palavra, pastor? O próprio Senhor, ele disse, Josué, eu tenho dado na tua mão o quê? A Jericó. Aquela terra que eu prometi para você e para o meu povo, para Israel, eu tenho dado na tua mão. Mas Josué, presta atenção, Josué. Eu quero que durante 6 dias, Josué, cada dia eu quero que vocês deem uma volta ao redor do quê? Ao redor das muralhas. Durante 6 dias, cada dia, Josué, eu quero que vocês deem uma volta em cada dia ao redor dessa muralha. E Josué, também no 7º dia, Josué, eu quero que você e o povo, vocês deem 7 voltas ao redor do quê? Das muralhas de Jericó. E Josué, vai ter um momento que os sacerdotes que estão com as 7 buzinas nas mãos, Josué, eles vão tocar aquelas buzinas ali, eles vão soar aquela buzina ali. E aí, nesse momento, na 7ª volta do 7º dia que vocês estiverem dando ao redor das muralhas, que eles tocarem aquelas buzinas ali, vai ser o momento que você e todo o povo, vocês vão o quê? Vocês vão gritar, Josué. Vocês vão dar um grito, Josué, vocês vão gritar com todas as forças de vocês. E depois que vocês gritarem, eu vou entrar em ação e eu vou derrubar o quê? Eu vou derrubar aquelas muralhas ali. E aí, então, o que aconteceu, meus irmãos? Só estou contando o contexto para você entender. A Bíblia fala que no 7º dia eles deram as 7 voltas. E na última volta que eles deram, os sacerdotes, eles tocaram as buzinas, soaram aquelas buzinas ali, e todo o povo começou o quê? O povo começou a gritar. E quando o povo começou a gritar, foi o momento que o próprio Senhor, ele entrou em ação e derrubou abaixo o quê? Aquelas muralhas ali. Então, veja bem, eles só conseguiram conquistar a promessa de Deus depois de Deus derrubar o quê? As muralhas. Só que para aquelas muralhas viessem cair, dentro do coração dele, eles precisavam ter o quê? Disposição. Essa foi a palavra que Deus ele colocou dentro do meu coração, irmãos. Tem que ter disposição. Entenda aqui o que o pastor Adilson vai dizer, do céu só cai o quê? Só cai chuva, não vem nada de graça. Deus ele tem promessas para todas as áreas da tua vida, amém? O Senhor ele tem promessa. Tem promessa para você ter um casamento abençoado. O Senhor tem promessa para você ter uma saúde abençoada. O Senhor ele tem promessa para você ter uma vida financeira abençoada. O Senhor ele tem promessa para você ter uma família abençoada. O Senhor ele tem promessa para você ter um emprego abençoado. Todas as áreas da tua vida, Deus ele tem o quê? Ele tem uma promessa. E você precisa conquistar o quê? Aquela promessa que Deus te fez. Só que entenda o que o pastor vai dizer, para que você venha conquistar essas promessas que Deus ele te fez, você vai se deparar muitas vezes com o quê? Com muralhas. Muralhas são aquelas dificuldades, né? São obstáculos que nós vamos enfrentar para a gente conquistar aquilo que Deus o quê? Que Deus nos prometeu. Só que é nesse momento que dentro do teu coração você tem que ter o quê? Disposição. Se você for uma pessoa sentada espiritualmente, você não se levanta, você não faz nada para você mudar aquilo ali, irmãos. Entenda, pastor, existe uma promessa. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para a tua vida. Só que essa promessa você só vai conquistar se essas muralhas caírem abaixo. E o único que pode derrubar essas muralhas é quem? Não é o homem, é? Mas para isso Deus ele quer Deus ele quer olhar para dentro do teu coração e Deus ele quer enxergar o quê? Disposição. O que significa disposição, pastor? Significa agir, meus irmãos. Se você pegar no dicionário o significado de disposição, significa agir. Você mudar de comportamento diante de uma luta, diante de uma batalha. Significa você ser uma pessoa que dentro do teu coração você tem coragem. Significa, né, você ter disposição dentro do coração, você uma pessoa ter bom ânimo dentro do coração, você se posicionar diante daquelas muralhas, diante daqueles obstáculos, diante daquelas dificuldades. Isso significa tem que ter o quê? Disposição. Só que o problema é que tem muita gente, pessoal, que às vezes foca mais nas muralhas do que no que na promessa.
E aí muitas pessoas acabam não tendo disposição, porque às vezes os problemas são grandes, é verdade ou não é? Entendo que o pastor vai dizer aqui, meus irmãos, a nossa vida ela foi feita de quê? De batalha. Entenda aqui o que o pastor vai dizer, desde o teu nascimento você sempre enfrentou batalha. Eu até comentei hoje de manhã com os irmãos, a criança, quando ela está na barriga da mãe, quando chega um momento ali, né, alguns meses que se passou, a criança ela começa a dar chute na barriga da mãe, é verdade ou não é? Quem são as irmãs que passaram por isso aí? A criança não começa a dar um soco na barriga da mãe, é ou não é? Por que a criança faz isso? Porque dentro do coração dela foi gerado o quê? Uma disposição. Ela quer que Deus venha derrubar aquela muralha ali para ela passar a conquistar o quê? A promessa que Deus fez para ela. Então, desde o ventre, desde a barriga da mãe, nós já enfrentamos batalha. Aí depois nós vemos ao mundo e aí nós temos que passar por várias fases da nossa vida. É verdade ou não é? Vai ter muita dificuldade para a gente alcançar as coisas. Às vezes, até mesmo, né, na escola, começar a estudar, criar uma amizade e assim por diante, para a gente conquistar aquilo que Deus nos prometeu, vai ter muitas muralhas, muitas batalhas, muitas dificuldades. Só que essas muralhas, o único que pode derrubar é quem? É Deus. Mas para que Deus venha derrubar, Deus ele quer enxergar dentro do teu coração o quê? Uma disposição. Deus ele quer que você se levante e você comece o quê? Você comece a agir. Deus ele não quer que você fique parado no tempo. Deus ele quer ver você ativo, Deus quer ver você com bom ânimo, Deus quer olhar para dentro do teu coração e enxergar coragem, Deus quer ver você diante de uma batalha que você possa estar enfrentando, Deus ele quer ver você mudar o teu comportamento. Mas às vezes, irmãos, tem pessoas que não existe essa disposição dentro do coração. Entendo o que o pastor diz. Havia uma promessa. Deus já havia dado aquela promessa. Deus já havia dado a terra para eles. Só que para eles conquistar a terra, aquelas muralhas precisavam o quê? Precisavam cair. Isso significa que de Deus não veio o quê? Não vem nada de graça. Deus fez promessa para você. Só que você tem que entender, para que essas promessas se cumpram, ele vai precisar derrubar muralhas. E para essas muralhas cair por terra, Deus vai precisar olhar dentro do teu coração a disposição. Volto a citar, disposição é coragem, é ter ânimo, é você mudar o teu comportamento, é você começar a agir, é você se posicionar diferente diante das batalhas. Isso significa que tem que ter disposição. Aí Deus olha para você e vê, meu Deus, essa pessoa aqui é uma pessoa obediente. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem disposição. Essa pessoa aqui tem uma promessa para a vida dessa pessoa aqui, mas ela tem tantas muralhas que estão lá impedindo ela de alcançar a promessa, mas nada o quê? Nada para essa pessoa. Ela vai batalhando, vai se esforçando, se tem um problema no casamento, a pessoa vai se levantando, vai lutando, e tem muralha, pastor, de 9 metros de largura por 15 metros de altura, mas eu creio naquilo que a Bíblia diz, que se Deus é por mim, quem será o quê? Quem será contra mim? Vai chegar um momento que o Senhor vai olhar da minha vida, para o meu coração, e Ele vai enxergar o quê? Ele vai enxergar a disposição. Ele vai ver que eu sou uma pessoa disposta, que eu sou uma pessoa de coragem. Por causa disso, Deus vai fazer o quê? Ele vai derrubar essas muralhas e eu vou conquistar aquilo que Deus me prometeu. Amém? Foi assim? Não foi o que nós acabamos de ler? Vamos ler o versículo de novo, 20? Josué 6:20. Olha o que diz ali, depois de haver uma disposição no coração de Josué e de todo o povo, né? Olha o que diz aqui, Josué 6:20. Gritou, pois, o povo, olha só, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu o quê? Ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito. E o muro, o que aconteceu? Caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, fizeram o quê? E tomaram a cidade. Olha só, gente. E aquilo ali era impossível de alguém conquistar. Aquilo ali, humano, gente que vive no natural, nunca vai conseguir conquistar a terra que Deus prometeu. Por quê, pastor? Porque ali na frente da pessoa tem uma muralha muito grande. E a pessoa só consegue ir adiante, a pessoa só consegue avançar se aquelas muralhas o quê? Aquelas muralhas caírem. Então essa disposição, irmãos,
tem que estar dentro do nosso coração. Houve no coração do Josué isso. Deus falou: Josué, eu tenho dado na tua mão a Jericó. Eu coloquei essa cidade na tua mão, na mão do povo. Josué, vão fazer o que eu estou pedindo para vocês fazer. Vocês não podem ficar olhando para a dificuldade, Josué. Vocês não podem ficar olhando para o tamanho do Golias, ficar olhando, Josué, para o tamanho da muralha. Vocês têm que olhar para o Deus que o quê? Que vocês servem. Eu só quero ver disposição, Josué. Só quero ver vocês rodear aquela cidade lá. 6 dias, cada dia vocês vão dar uma volta. No 7º dia, Josué, eu quero que vocês deem 7. E no momento que vocês gritar, Josué, é o momento que eu vou entrar em ação e aquelas muralhas vão cair por terra, amém? E vocês vão tomar a posse da bênção, porque é uma promessa que eu fiz para vocês. Então é a mesma coisa para nós, irmão. Talvez o pastor esteja pregando aqui para alguém que tenha muita promessa. Quem é que tem promessa de Deus aqui? Você tem promessa? Todos nós temos promessa de Deus, é ou não é? Tem ou não tem? Só que para a gente conquistar essas promessas, entendo o que o pastor está dizendo aqui, ó. Eu preciso o quê? Eu preciso ver Deus derrubar essas muralhas que me impedem de conquistar a promessa. Só que para isso acontecer, eu preciso ser uma pessoa que eu começo a agir. Isso significa que uma pessoa que está desempregada tem que se levantar e fazer alguma coisa para mudar aquilo. Significa que uma pessoa que a vida sentimental não anda, está estagnada, está parada 5, 10 anos, não anda, pastor, eu não consigo ser feliz, você tem que se levantar e tem que começar a agir. Você tem que começar a fazer alguma coisa, tem que mudar o teu comportamento diante disso. Uma pessoa que está doente, uma pessoa que já está carregando uma doença faz muitos anos, está passando muito tempo por uma doença, mas não há uma disposição. Deus olha para o coração da pessoa e diz, meu Deus, se a pessoa não muda de comportamento, continua reclamando, continua murmurando, continua se queixando, como é que eu vou poder derrubar essas muralhas para a pessoa alcançar o quê? Para a pessoa conquistar a terra que eu prometi. Então, Deus, Ele quer que dentro do nosso coração haja o quê? Haja uma disposição. Eu tenho que me colocar na vontade do Senhor. Eu tenho que me levantar sem olhar para o tamanho das muralhas, irmãos. Eu tenho que me levantar e eu preciso começar a batalhar. Amém? Porque lá no fim, Deus derruba as muralhas e você passa a conquistar aquilo que Deus te prometeu. Quem está entendendo até aqui? Os irmãos estão entendendo? Então eu vou te dar um exemplo na Bíblia. Vamos ver se eu consigo, dependendo do tempo, de repente te dou 1, 2 ou 3 exemplos. Mas eu quero te dar um exemplo agora de uma pessoa que para ela ser curada, dentro do coração dela precisou ter o quê? Disposição. Se não tiver disposição, vai ficar tempo da vida assim. Não muda. Então eu vou pedir para os irmãos abrir lá em Marcos capítulo 5. Eu gosto de dar esse exemplo porque são exemplos simples e é fácil da gente entender, né? Mas eu creio que até aqui os irmãos estão entendendo. Essa é a palavra que você tem que colocar dentro do teu coração. Tem que ter disposição. Pastor, eu tenho grandes promessas de Deus, pastor. Pastor, Deus tem promessas para a minha vida. Mas todas elas você vai conseguir conquistar se Deus derrubar as muralhas que te impedem de você conquistar elas. Só que para isso Deus quer enxergar a disposição. Amém? É assim, gente, até para alcançar a salvação. Se a pessoa não estiver lutando através da fé, a pessoa não vai se salvar. Se quando Jesus voltar, a pessoa não estiver batalhando na igreja firme, lutando pela salvação, a pessoa não vai alcançar a salvação. Porque, entenda, o pastor está dizendo, existe uma promessa de salvação, existe ou não existe? Só que para a gente conquistar a salvação, vai ter o quê? Vai ter batalhas, vão ter muralhas na nossa frente para a gente chegar até lá. Muita gente não venceu essas muralhas e desistiu. Muita gente, quando se deparou com as muralhas de Jericó, a pessoa voltou para trás, regrediu, desistiu, lançou mão do arado. A pessoa desistiu de conquistar o que Deus prometeu para ela, porque a pessoa olhou mais para a dificuldade do que para quê? Do que a fé. Então, irmãos, não pode, você tem que continuar animado. Amém? Diga para essa pessoa do seu lado aí, ó, tem que ter disposição. Fale firme assim. Você tem que ser uma pessoa disposta. Porque é esses que Deus vai abençoar, meus irmãos. Não entenda mal o pastor, respeito quem faz faculdade, quem faz isso. Claro, até eu faço faculdade, mas não é isso que vai nos abençoar. O que vai abençoar é a minha continuar. Porque muita gente começa a fazer as coisas e faz o que depois? Depois para. E não consegue conquistar as promessas que Deus tem para a pessoa. Se frustram, desistem,
né, começam a se enfraquecer, se chateiam, olham para as dificuldades, e aí Deus não pode abençoar. Então, essa disposição tem que estar dentro do nosso coração. Marcos 5, o pastor falou, né? Marcos capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 25, daí o pastor vai explicando, mas vocês conhecem, né? Marcos 5, versículo de número 25, meus irmãos. Quem achou, diga amém. Vamos fazendo a leitura, tá? Olha o que diz no 25. Diz assim, ó. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Olha só. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, e antes indo a pior. Aí o versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, olha só, porque dizia, né? Se tão somente tocar nas suas vestes, o quê? E aí no versículo 29 diz, né? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já está o quê? É um sintoma que a gente sente quando a gente sente que está curado, né? Mas eu quero explicar para você aqui, ó. É um texto bem conhecido, né? E eu creio que Deus já deve ter falado ao teu coração a respeito do texto. Você vê que o Espírito Santo ele é tão bom que eu não precisaria mais nem pregar aqui, porque eu entendo que dentro do teu coração você já entende que essa mulher teve o quê? Disposição. É verdade ou não é? Só que vamos analisar o contexto, irmãos. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela tinha quantos anos já ela estava enfrentando essa enfermidade? 12 anos. Ela estava enfrentando essa enfermidade, era um fluxo contínuo de sangue, né? Então veja bem, ó, o diabo ele estava atacando no quê? Na saúde dela. O diabo estava tocando no corpo dessa mulher aqui, ó. Com certeza essa mulher aqui, ela não era uma mulher feliz. Porque entendo que o pastor está dizendo, olha, não era nem só no corpo, agora até no quê? Até nas finanças. Porque 12 anos a Bíblia diz que ela pulava de médico em médico. E nem o médico podia o quê? Resolver o problema dela. Então não era só um problema agora de enfermidade, mas era um problema o quê? Financeiro. Sem contar a vida sentimental dessa mulher. Para analisar. Eu respeito cada opinião, né, particular. Mas eu entro dentro da história e eu penso que essa mulher ela tinha o sonho de ter uma família. É verdade ou não é? Mas talvez dentro do coração dela, ela tinha o quê? Desanimado. Estava triste. Como é que eu vou conseguir encontrar um namorado desse jeito, doente? Como é que eu vou conseguir alcançar alguém? Como é que um dia eu vou poder casar com essa doença, com essa enfermidade? Penso eu que já não era mais só a saúde dessa mulher que estava prejudicando, mas era as finanças e também o quê? A vida sentimental. Então, eu penso que essa mulher não era uma mulher feliz, irmão. Só que entendo o que o pastor está dizendo. Teve um momento que essa mulher ela estava ouvindo a palavra de Deus. E naquele momento que ela estava ouvindo o pregador pregar, o pregador ele falava o quê? Ó, se tão somente tocar nas suas vestes, eu o quê? Eu sararei. Nesse momento que essa mulher, meus irmãos, ela recebeu aquela palavra, a Bíblia diz que essa mulher ela se levantou e ela invadiu o meio do quê? O meio da multidão. Olha só, ela teve que mais esse obstáculo, né? Ela teve que enfrentar a multidão, porque tem muita gente na nossa frente, às vezes, que vai querer impedir a gente de alcançar a nossa bênção. Mas essa mulher ela levantou, irmãos, assim, no meio dos homens, deveria ter uma multidão, 4, 5 mil pessoas ali, ouvindo Jesus pregar, mas ela se levantou, invadiu a multidão, e a Bíblia diz que essa mulher fez o quê? Tocou nas vestes de Jesus. Então, ali, nós conseguimos compreender que lá dentro do coração dessa mulher foi gerado o quê? Uma disposição. Aquela mulher, ela mudou de mudança de comportamento, ela mudou o comportamento dela diante daquela situação. Ela começou a agir. Dentro do coração daquela mulher, ela diz, eu não vou mais ficar agora correndo do jeito que eu estava correndo, mas agora eu vou me esforçar para fazer o quê? Para tocar nas vestes de Jesus. Para mim conseguir me aproximar de Jesus. Eu vou fazer um esforço, eu vou agir agora.
eu vou me levantar, eu vou ter coragem, eu vou mudar de comportamento, eu vou começar a me posicionar diante do quê? Diante dessas batalhas que eu estou enfrentando. Dentro do coração dela houve o quê? Uma disposição, irmão. É como se fosse uma revolta, né? E ela se levantou, e a Bíblia diz que ela foi para o meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus. E por ela ter agido assim, a Bíblia diz que ela mesma já sentiu dentro do coração que estava o quê? Que estava curada daquele mal. E olha que não foi nem Jesus que falou que ela estava curada. Porque quando você começa a se aproximar do Senhor, quando você começa a ter essa disposição, lá dentro do teu coração, você já tem a certeza do quê? Da tua vitória. Você já tem certeza da tua vitória. Se você talvez esteja passando dentro da tua família, um exemplo, pastor, eu estou passando um problema dentro da minha família, mas se você é essa pessoa que tem essa disposição, esse envolvimento que essa mulher procurou ter com Cristo, lá dentro do teu coração você já tem a certeza do quê? Já tem a certeza da vitória. Porque você está tão disposto, você está agindo de forma, sabe, através da fé, você está tendo coragem. Não, pastor, tem uma muralha ali que está me impedindo de eu conquistar minha cura. Tem uma muralha, pastor, de 9 metros de largura, de 15 metros de altura, que está me impedindo de conquistar a promessa que Deus me fez. Mas, pastor, eu estou disposto, pastor, a tocar nas vestes de quem? A tocar no coração de Jesus. Eu vou começar a me levantar, eu vou começar a mostrar para Jesus que eu sou uma pessoa de coragem, que eu sou uma pessoa que eu mudei de comportamento. Aí Deus, ele olha para dentro do teu coração e ele viu que dentro do teu coração tem o quê? A disposição. E é a disposição, ó, escuta isso, que vai fazer Deus ele derrubar o quê? As muralhas. É Deus quem vai derrubar as muralhas para você conquistar o quê? Aquilo que ele te prometeu. Nós nunca conseguiríamos derrubar as muralhas. O único que pode derrubar essas muralhas é quem? É Deus. Mas para que ele venha derrubar essas muralhas, ele vai precisar enxergar a disposição dentro do nosso coração. Amém? Então isso aqui, irmãos, ó, claro, estou falando, dando o exemplo da saúde, mas se você for abrir, que nem o pastor falou, uma pessoa que está passando problema financeiro, essa mulher aqui estava indo cada vez ainda pior. Ela ia no médico, gastava lá 200 numa consulta, o médico não resolvia. Ela ia no outro médico, gastava 100 numa consulta, não resolvia. Ela estava indo à falência. Aquela mulher ali, ó, se ela não tivesse um encontro com Jesus, aquela mulher ela passaria sério risco de perder o quê? De perder a vida. Mas graças a Deus aquela mulher teve encontro com Jesus e no momento que ela ouviu a palavra, foi o momento que gerou o quê? Gerou a disposição. E foi a disposição que fez o próprio Senhor, eu já vou ler o resto para você, entrar em ação e derrubar aquelas muralhas e aquela mulher passar a conquistar o que Deus havia prometido. Amém? Então, em todas as áreas da nossa vida, irmãos, tem promessa. Tem promessa. Mas Deus, ele quer olhar o quê? A tua disposição. Se você é uma pessoa espiritualmente sentada, você não ora em casa, você se não dedica com as coisas de Deus, você não lê a Bíblia, você não é aquela pessoa, sabe, que não tem esse envolvimento espiritual, que Deus, talvez ele olhe para você e ele não enxergue o quê? Disposição. E às vezes, quando até vai ler, é uma pessoa que lê de qualquer jeito, né? Não procura examinar, que nem Jesus disse. Olha só, porque para mim examinar as Escrituras, eu preciso ter dentro do meu coração o quê? Disposição. Eu tenho que pegar o dicionário, muitas vezes eu vou ter que ler até um livro, muitas vezes eu vou ter que até pedir um auxílio do pastor ou de um obreiro, eu não sei, mas só vai fazer isso quem tem o quê? A disposição. E é a disposição que vai fazer o Senhor derrubar as muralhas para você conquistar aquilo que ele prometeu. Amém? Quem tem promessa do Senhor aí? Todos nós temos. Pastor, eu quero ser uma pessoa muito famosa. Tu acha que não vai ter muralha? Tu acha que Deus vai te dar de graça isso? Tu acha que Deus vai colocar na tua mão isso de graça? Esquece isso, de graça do céu só vem o quê? Só vem chuva. Do céu só vem chuva. Se você quiser ser um vencedor, você tem que o quê? Tem que ter disposição. Você tem que se levantar e não tem que ter medo de enfrentar as batalhas. Por mais que você olhe, pastor, mas o gigante Golias, ele é muito grande. Mas olha dentro do coração do Davi se ele não tinha o quê? Disposição. Com 17 anos de idade, ele disse, você vem aí com espada, vem aí com escudo, mas eu vou a ti em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos. Dentro do coração ele tinha o quê?
Disposição. E por isso que Deus, ali naquele momento, derrubou aquela muralha para o Davi ele alcançar a promessa que Deus havia feito para ele. Amém? Então ele podia ter morrido ali pelo gigante. Então, irmãos, todas as áreas da nossa vida, elas dependem de quem? Depende da disposição dentro do meu coração. Isso vale, o pastor volta a dizer, eu não gosto de ser repetitivo, vida sentimental, vida familiar, vida profissional, ser um bom profissional, ser uma pessoa, sabe, bem financeiramente, uma pessoa sabe que não tem problema nenhum financeiramente, todas as promessas que Deus tem a teu respeito, todas elas dependem de você ter disposição dentro do coração, porque é aquilo que o pastor falou, desde que nós nascemos, nós enfrentamos o quê? Batalhas. Tem tantas muralhas que você já derrubou através da tua disposição que nem você sabe. Então, o que eu preciso fazer? Ter disposição dentro do meu coração. Amém? Vamos ler de novo ali, ó, versículo 29, né? Diz assim, ó, Marcos 5, 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, né? E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Versículo 30, diz assim, ó. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, olha só, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Vocês acham que Jesus não sabia quem tinha tocado as vestes? Claro que Jesus ele sabe. As pessoas que têm disposição, ele está vendo, irmãos. As pessoas que têm disposição, que não têm medo, não entenda mal o pastor, né, que não se afrouxa. Se levanta uma batalha ali, a pessoa já desiste. Que nem eu tenho o caso da nossa irmã, a irmã Beatriz, ela deu até liberdade de falar, ela queria muito conseguir um trabalho no hospital aqui de Dois Irmãos. Ela estava trabalhando em Novo Hamburgo. E ela queria conseguir na área da nutrição. Eu disse, irmã, vamos orar, Deus vai lhe dar vitória. E ela foi lá, irmãos, e passou um ano mais ou menos. Hoje ela está trabalhando aqui na nutrição no hospital. Aí a primeira semana que ela estava trabalhando ali, ela veio me procurar apavorada. Pastor do céu, tem uma invejosa lá. Pastor, e essa invejosa, pastor, ela quer acabar com a minha vida. Pastor, quer me botar lá no fundo da rua. Tem ou não tem inveja, irmão, dentro das empresas? Tem ou não tem? Mas como não? Tem invejoso em tudo que é lugar. Teve lá no Daniel, imagina se o Daniel não tem disposição de orar 3 vezes ao dia. Tem em tudo que é lugar, tem inveja. Mas eu disse para esse irmão o quê? A senhora tem que ter coragem. A senhora precisa mudar o seu comportamento. Todos os trabalhos que a senhora pega, eu falei para ela, pode perguntar, a senhora desiste. Quando aparece uma muralha, quando aparece uma dificuldade, a senhora dá um passo para trás, a senhora desiste. Mas agora a senhora vai o quê? A senhora vai mudar o seu comportamento, eu falei para ela. E a senhora vai confiar na palavra que o pastor vai lhe dar. A senhora vai ter coragem, a senhora vai ter bom ânimo. E Deus vai lhe dar o quê? Deus vai lhe dar vitória. Deus vai derrubar essa muralha e a senhora vai conquistar o quê? A promessa que ele lhe fez. Não deu outra, deu uma semana, a mulher, a outra, ela mesma pediu as contas e saiu do hospital aqui. Hoje mesmo eu falei com ela e ela disse, pastor, graças a Deus. Mas quanta gente que desiste, irmãos. Desiste de ter uma empresa, desiste de ser um bom profissional, desiste de fazer uma faculdade, desiste de ser um grande homem de Deus, um pai de família, uma mãe de família, uma mulher de Deus. Quantas pessoas que desistem de cumprir o seu chamado. Mas por quê, pastor? Porque as batalhas, elas existem. Não pensa que não existem as muralhas, você vai se deparar com as muralhas. Só que você tem que crer no que o pastor está pregando, para que Deus derrube essas muralhas, ele vai precisar enxergar o que dentro do teu coração? Disposição. E se você desistir, Deus vai olhar e vai até se envergonhar de você. Deus vai olhar e dizer, meu Deus do céu, essa pessoa para mim aí, ó, não é exemplo. Então nós temos que ter disposição. Amém? Vamos ler ali o versículo 30, né? E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas? 31. E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? 32. E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. 33. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe o quê?
toda a verdade. Aí no 34 ele diz, né? E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e o quê? E ser curada. Tu vê que ela não estava curada ainda, mas Jesus queria que ela contasse o quê? A verdade. Tem casos, tem momentos que nós vamos ter que falar a verdade para Jesus. Eu não sei qual que era a verdade, não foi só tocar nas vestes. Certamente tinha algumas coisas que essa mulher ela tinha cometido de erro, eu não sei. Mas a questão é o quê? Que dentro do coração houve o quê? Uma disposição, um encorajamento, uma mudança de comportamento, um ânimo. Essa mulher começou a se posicionar diante daquela situação que ela estava enfrentando, que era um problema, uma doença, né? E Deus olhou para o coração dessa mulher, viu que tinha disposição, Deus derrubou as muralhas e Deus o quê? Fez a promessa se cumprir. Filha, a tua fé te salvou. Então, meus irmãos, você tem que ter essa disposição dentro do teu coração, amém? Olhe para essa pessoa do seu lado mais uma vez e diga assim, ó, tem que ter disposição, tem que ter coragem. Diga para essa pessoa, tem que confiar, tem que ter bom ânimo, tem que mudar o comportamento. Diga, tem que ser corajoso. É assim que Deus ele quer ver o seu povo. Mas às vezes o seu povo acaba, irmãos, desistindo. Às vezes o seu povo acaba perdendo as grandes promessas que Deus fez. Tudo porque não há disposição dentro do coração. Então, assim como Deus abençoou essa mulher, Deus ele pode abençoar todos nós. É verdade ou não é? Então nós temos que praticar a palavra. Deus falou, Josué, faça tudo aquilo que eu estou mandando, Josué. Rodeiem a cidade, gritem, faça os sacerdotes soar aquela buzina. Lá na última volta, Josué, eu quero que vocês deem 7 vezes aquela volta. E no momento que eu pedir, grite, agora é o momento que vocês vão o quê? Vocês vão fazer o que eu estou pedindo para vocês fazer. Deus queria que o povo estivesse o quê? Disposição dentro do coração. Que o povo não temesse Jericó. Deus queria que o povo levantasse um grito e mostrasse para aquele povo idólatra que eles tinham um Deus o quê? Que poderia derrubar aquelas muralhas. E foi o que aconteceu e é o que vai acontecer também na nossa vida. Amém, irmãos? Mas tem que ter disposição. Irmãos, olhem quantos exemplos. Hoje de manhã eu peguei o exemplo do paralítico de Jericó, de Betsaida. 38 anos aquele homem esperava que alguém viesse, pegasse ele no colo e colocasse aonde? Dentro do tanque. O que faltava no coração daquele homem? Disposição. Aí até Jesus chegou ali depois de 38 anos e Jesus disse assim, ó, levanta-te, toma a tua cama e o quê? E anda. E aquele homem passou o quê? Passou a andar. Porque dentro do coração dele houve o quê? Houve fé, coragem. E todo paralítico, pessoal, que hoje não anda, se tiver essa disposição, essa mudança de mentalidade, essa coragem, muitos vão voltar o quê? Muitos vão voltar a andar. Muitas pessoas cegas vão voltar a enxergar. Mas muitos não conseguem conquistar a promessa porque dentro do coração deles não há o quê? Não há disposição. Então tem que ter disposição, amém? Você tem promessas de Deus grande, não pensa que não. Talvez tem muita promessa que não se cumpriu na tua vida ainda, porque tem muralhas que estão te impedindo de você conquistar o que Deus te prometeu. Mas se você se levantar, tiver coragem, mudar o teu comportamento, ter coragem, ter bom ânimo, Deus vai olhar para o teu coração e vai ver a disposição. E aí o próprio Deus derruba aquelas muralhas e você passa a conquistar o que Ele te prometeu. Amém? Eu quero que você vá aqui em Mateus capítulo de número 7, para nós encerrar. Mas eu poderia dar muitos exemplos, mas até aqui eu creio que todo mundo entendeu. Quem entendeu a mensagem até aqui? Entendeu? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo de número 7. O versículo, gente, é o versículo de número 7 também. 7:7. Se você for olhar aí, acima do versículo 7 fala a respeito do quê? Da bondade de Deus. Deus é um Deus bondoso, é ou não é? Tu acha que Deus vai deixar o seu filho passar necessidade? Tu acha que Deus vai deixar o seu filho de conquistar as coisas nessa terra? Nunca, Deus não vai fazer isso. Deus é um Deus bom, é um Deus bondoso. Só que para que Ele venha fazer as promessas se realizar na nossa vida, primeiro Ele quer ver dentro do nosso coração o quê?
A disposição. E foi isso que ele pediu aqui, ó. Olha o que ele diz, ó. Mateus 7,7. Pedi e o quê? E dar-se-vos-á. Buscai e o quê? E encontrareis. Batei e o quê? E abrir-se-vos-á. Por quê? Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, e o que bate, o quê? O que bate, a porta se abre. Então, o que Deus está dizendo? Que se você quiser conquistar aquilo que Ele te prometeu, dentro do teu coração tem que haver uma disposição. Você vai ter que pedir, você vai ter que buscar e você vai ter que fazer o quê? Bater. Isso é disposição. Entenda aqui o que o pastor falou. Eu falei essa frase hoje de manhã, eu nunca citei na igreja aqui da Graça de Dois Irmãos. Guarda no teu coração. Deus, ele não age. Deus, ele reage. Se você está esperando Deus, ele agir em teu lugar, ele nunca vai fazer isso. Deus, ele não age. Deus, ele o quê? Ele reage. Porque Deus, ele sempre vai querer o quê? Ver você agir. O agir sempre é por parte dos filhos. Agir significa pedir. Agir significa buscar. Agir significa o quê? Bater. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca o quê? Encontra. E todo aquele que o quê? Bate a porta, se abre. Então, nós temos que ter essa disposição dentro do coração para que Deus olhe para o nosso coração, venha derrubar as muralhas e a gente passe a conquistar a promessa dele. Amém, irmãos? Então, guarda isso dentro do teu coração. Eu já contei aqui, irmãos, e eu gosto sempre, quando vem na lembrança, o Espírito Santo que lembra a gente. E eu vou falando até Deus disser, agora não precisa mais falar isso. Mas eu sempre gosto de dar o exemplo da minha vida profissional. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa de 4.000 funcionários, eu comecei a trabalhar dentro dessa empresa, eu desmontava estrado de madeira, umas madeiras quadradas assim que são 10 por 10. Os pregos são 19 por 39. Pensa nos pregos grandes. Eu com os braços fininhos. Tinha uma marreta, eu acho que era de 18 quilos aquela marreta. E o dia inteiro eu desmontando estrado ali, irmãos. Ali eu tinha o quê? 20 anos de idade. Não me lembro, talvez um pouquinho menos. O dia inteiro no sol. Aquele poeirão, passava sempre doente, irmãos. E, por favor, não é um preconceito. Eu não tenho nada quem faz esse tipo de trabalho. Não entenda mal. Mas eu estava ali numa batalha, irmãos, aquilo ali já estava me angustiando. E eu olhava para outros jovens, os outros jovens lá tudo bonitinho, engomadinho no escritório, tomando café, com o caderninho embaixo do braço, o ar-condicionado, e eu olhava, mas meu Deus, olha como é que está a minha vida aqui, olha como é que está a vida deles, olha só. Dentro do meu coração já estava vendo o quê? Uma disposição. E eu, mesmo que eu não era nem de Jesus naquele tempo ainda, viu? Eu já tomei uma decisão de começar a lutar para Deus mudar a história da minha vida. Eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sei, vou estudar, vou fazer alguma coisa e Deus vai me abençoar. Eu fiz o meu técnico e mecânico com a maior dificuldade no mundo, porque era muito caro. Muito caro, fiquei 4 anos e meio fazendo técnico mecânico. Eu não sou engenheiro mecânico. Mas quando eu saí dessa empresa onde eu estava, 16 anos eu trabalhei lá, eu saí de uma área de engenharia mecânica. Eu era responsável por uma área de projetos. Olha, um técnico mecânico trabalhando numa área de quê? De engenharia. Mas, pastor, quem é que fez isso? E é a promessa de Deus o quê? Que se cumpriu na minha vida. Mas, para isso, Deus precisou olhar dentro do meu coração e enxergar o quê? A disposição. Muitas vezes, eu tive que deixar a minha menina em casa, tive que deixar a casa, tive que deixar tudo e tive que fazer o quê? E tive que batalhar para fazer alguma coisa, para alcançar alguma coisa na vida. Mas o problema é que tem muita gente que não gera essa disposição. E aonde não gera disposição, Deus não consegue abençoar. Então, para nós encerrar, tem que ter o quê, meus irmãos? Disposição. Que haja essa disposição, que Deus venha derrubar as muralhas e que você venha conquistar a promessa dele em nome de Jesus. Amém?